Oi, gente, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar então como a administração pública atua. Basicamente, ela atua por meio de atos administrativos. Um parênteses, sabe por que é importante o direito administrativo? Já pararam para pensar que em todos os concursos públicos isso cai? E atos administrativos é uma das coisas que também cai muito. Voltando. O que é um ato administrativo? Tem um doutrinador bem importante no direito administrativo que se chama Eili Lopes Meireles. Ele diz que o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos e ainda impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, qualquer atuação que venha da administração pública se constitui em um ato administrativo. Os atos administrativos eles têm graus de liberdade, tá? Para os administradores. Nós temos assim atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários. O que é um ato administrativo vinculado? É aquele em que o administrador não tem liberdade nenhuma, tá? Porque o ato está totalmente vinculado ao disposto na lei. Por exemplo, fui lá, segui todo o trâmite, né, que está no Código de Trânsito e nas resoluções do CONTRAN, tudo, para obter a minha licença para habilitação. Segui tudo, fiz as aulas teóricas, fiz as aulas práticas, passei. Não tem como um administrador público, ao eu ter feito tudo, feito as provas, me negar o acesso à minha habilitação. Por quê? Porque é um ato totalmente vinculado. Cumpriu tudo, tá ali. Essa é a lógica de um ato vinculado. Um ato discricionário, ele é um ato no qual se viabiliza a escolha para o administrador público, que terá uma certa margem de liberdade para atuar. Porém, ele sempre vai ter que observar a legislação vigente. Isso quer dizer, por exemplo, que ele pode escolher entre investir em um bairro ou em outro para fazer uma determinada melhoria. Mas essa é a discricionariedade dele, investir num bairro ou no outro, e fundamentadamente. Após isso, ele volta a ter que cumprir toda a legislação vigente. Então, o ato discricionário não quer dizer que ele está livre para fazer qualquer coisa. Tipo, vamos lá. Não, não é isso. Ele pode algumas coisas escolher, outras ele vai continuar vinculado. E dentre os atos administrativos, alguns mais importantes eu gostaria de citar para vocês. Por exemplo, o ato de permissão. É um ato administrativo negocial, parte então de uma negociação normalmente da administração pública e de um privado, por meio do qual o poder público faculta a título precário, portanto não permanente, mediante normalmente uma licitação de prestação de serviços feita pelo poder, né, a uma pessoa que demonstre a capacidade de desempenhar aquela determinada situação por conta e risco. Por exemplo, uma permissão para ter uma barraquinha não, né, mas aquelas casinhas de vender revista. É uma permissão. A administração pública entendeu que naquelas esquinas específicas poderia haver aquela permissão, houve uma licitação e as pessoas se habilitaram. Mas se a administração pública entender posteriormente que aquilo não é mais viável por questão de segurança, porque muitos carros bateram ali, por exemplo, ela poderá retirar essa permissão, porque ela é precária. Outro ato importante é a autorização. A autorização, ela é um ato administrativo discricionário, porque há uma discricionariedade da administração pública entre autorizar ou não um particular a utilizar um bem público de forma especial, como, por exemplo, a utilização de uma rua para fazer, por exemplo, uma feirinha. A administração pública, ela concede essa autorização, que é precária, e ela vai ser discricionária, então está dentro da possibilidade, desde cumprido todos os requisitos da solicitação, etc. Mas se, por exemplo, posteriormente ela verificou que aquela feirinha naquela rua, naquele dia da semana, causa um congestionamento imenso, ela pode vir a revogar essa autorização, porque ela é totalmente discricionária, ela é bastante discricionária e ela não cumpriu alguns requisitos, não se torna um direito do cidadão, mas sim
uma possibilidade que a administração pública abriu. Licença. A licença é um ato totalmente vinculado, porque o interessado ele tem o direito de obtê-la e pode exigi-la desde que ele preencha todos os requisitos. Por exemplo, eu já havia comentado com vocês, a licença para dirigir. Mas mesmo uma licença ambiental, se você foi lá e cumpriu todos os requisitos que a lei prevê e a resolução, né, do CONAMA para a licença ambiental, não tem como a administração pública te negar essa licença. Por quê? Ela observa só os requisitos e concede. Ela não tem como decidir se quer ou não quer conceder. Outro ato importante é a concessão, que em determinadas situações vai poder ser vinculado ou discricionário. A concessão, que é regulada pela Lei 8987 de 95, trata da possibilidade de se conceder, por exemplo, uma rodovia, né, na modalidade de licitação do tipo concorrência, para as pessoas, ou a pessoa que for a vencedora, que demonstre a capacidade. Por que ela pode ser vinculada ou discricionária? Se forem situações em que a lei já estabeleceu a possibilidade de concessão e que a administração só elabora isso, né, só implementa isso, ela será vinculada. Mas em situações, por exemplo, que a administração ela opta em fazer por aquela, por exemplo, eu quero conceder essa rodovia e não aquela rodovia, ela pode eventualmente ter esse poder discricionário, mas é isso que se limita. Eu espero que isso tenha ficado claro isso para vocês. Como que se exteriorizam esses atos administrativos? Isso é uma coisa bem importante. Os atos são exteriorizados de acordo com a autoridade que os emite. Se, por exemplo, for o chefe do Poder Executivo, federal, estadual, municipal, vai ser por decreto. Se for abaixo, dependendo da situação, quando é para nomear, por exemplo, são portarias. Para conceder, por exemplo, algum tipo, uma licença de funcionamento, são alvarás. Além disso, eu tenho resoluções, pareceres, ordens de serviço, despacho, todos os atos, em suma, que são exarados pela administração pública, eles são considerados atos administrativos. Espero que vocês aproveitem essa aula. Até mais.